Boa noite, galera tricolor. Aqui é Ney Mendel. A gente está falando hoje do canal Flume Mendel e vamos falar alguns fatos importantes que rolaram essa semana aí na mídia, da mídia que segue o Fluminense, e fatos importantes, notícias importantes, e a gente vai falar aqui hoje. Primeira delas, pessoal: Nino e Davi Duarte começam o treino com bola e vão iniciar, e já iniciaram a transição para o campo, tá? Então, Nino e Davi Duarte em breve vão reforçar o elenco e vão ficar à disposição do nosso querido Fernando Diniz. Boa notícia aí para o nosso Fluminense. Outra notícia importante: Michel Araújo, jogador que estava nos Emirados Árabes, que tinha contrato até 31/5. O clube da Arábia não exerceu o direito de compra e Michel Araújo vai retornar ao Fluminense na janela de transferência dia 18 de julho, será inscrito no elenco tricolor e vai fazer parte dos planos do clube para o próximo semestre do Brasileiro, né? É um jogador que está de férias, ele não teve férias, ele está de férias na Argentina, mas deve retornar um pouco antes do prazo para até começar a treinar com o elenco. Então, boa notícia: Michel Araújo, que é um jogador que joga tanto na ponta quanto também centralizado ali no meio, é um jogador que vai agregar bastante ao elenco tricolor, principalmente na saída do Luiz Henrique, né? Felipe Melo, pessoal, pode ser surpresa na equipe titular no domingo contra o Juventude. Felipe Melo já vem recondicionando melhor a sua parte física e de repente já pode jogar os 90 minutos, né? Boa notícia. Nós não vamos jogar vamos ter alguns desfalques contra o Juventude. Por exemplo, o nosso meio-campo Arias, ele foi convocado para um amistoso da Colômbia com uma outra seleção, então Arias não jogará. Davi Braz está suspenso, foi expulso, estava no banco de reserva, reclamou e foi expulso pelo juiz no jogo passado. Nino e Davi Duarte ainda em transição para o campo, se recondicionando fisicamente. Então esses quatro vão ser os desfalques do Fluminense. Outra boa notícia para os cofres aí do tricolor: João Pedro, jogador que foi vendido por Watford da Inglaterra, ele pode ser vendido por um clube europeu por 150 a 200 milhões de euros. O Fluminense teria direito a sua porcentagem e ainda mais 10%, mais ou menos 10 milhões de reais pelo jogador, né? O Fluminense teria direito a 10% do valor da venda pelo jogador. O Fluminense joga, pessoal, também domingo às 11 horas da manhã contra o Juventude em Caxias do Sul, né? Jogo importante para o Fluminense, que tem a pretensão de chegar no grupo da frente. Ele já vem de uma derrota contra o Flamengo, então é necessário que o Fluminense vença o Juventude nesse domingo, né? O Fernando Diniz está tendo pela primeira vez uma semana de treinamento junto ao elenco tricolor. Uma semana para ele conhecer melhor os jogadores, tentar implementar melhor a sua tática, o seu modo de jogar, para tentar conhecer também os garotos do Sub-20 e Sub-23 que estão treinando com os profissionais, entre eles o jovem Marcos Pedro, lateral esquerdo, Alexandre Jesus, centroavante, Edinho, volante, Gabriel Martins, meio-campo e atacante, e Cipriano, zagueiro. São alguns dos jogadores que vêm treinando com os profissionais, né? E essa semana, com mais tempo de treino, o Fernando Diniz pode observar melhor essa garotada. Matheus Martins, que foi convocado pela seleção Sub-20 para um quadrangular, ele foi liberado pela CBF a pedido do Fluminense para esse jogo agora contra o Juventude. Depois o garoto se apresenta e vai participar do quadrangular. Outra notícia: em relação à possível negociação de Marcos Felipe ao São Paulo, simplesmente até agora não tem nada. Vitor Lessa apurou com pessoas do Fluminense e do staff do jogador e negou a negociação. Não tem nada entre Fluminense e São Paulo por enquanto.
Outro que recebeu sondagens foi o Martinelli. Martinelli recebeu uma proposta milionária dos Emirados Árabes. O Fluminense recusou a proposta. A proposta era de 5 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais. O Fluminense tem 50% dos direitos de Martinelli. Então o Fluminense ficaria com 12 milhões e meio, né? Então o Fluminense entendeu que não é hora ainda de negociar o Martinelli, que ele ainda pode se valorizar mais no Fluminense. Abel, nosso querido Abel, treinador multicampeão pelo Fluminense, foi homenageado no CT Carlos Castilho hoje com uma placa, essa placa dando nome ao campo 2. Abel se emocionou bastante. Merece o Abelão pelos títulos conquistados pelo Fluminense e pelo trabalho feito pelo Fluminense nesses anos aí que se passaram. Então, parabéns ao nosso Abelão. Presidente Mário Bittencourt, gente, em entrevista ao canal Raiz Tricolor ontem, do nosso querido Gabriel Amaral, falou de vários assuntos, entre eles o voto online. Ficou bem claro na entrevista dele que não será dessa vez que o voto online será colocado, né? Foi falado pelo presidente que, devido à falta de segurança a empresa que presta serviço não deu uma certeza de uma segurança 100%, então ele fica, ainda estão estudando, mas a princípio não será esse ano. Assunto SAF, ele falou que ele não é nem contra nem a favor, mas é um assunto que o Fluminense precisa estudar e contratou uma empresa para fazer isso com maestria, né? Então é um assunto a ser discutido no futuro. Assunto Fred e encerramento e despedida do Fred. O jogador deve voltar ao Fluminense até 20 de junho, já estará treinando com a equipe, e aí sim será programada a sua despedida. Fred também será julgado dia 8 de junho, juntamente com Bruno Henrique, por briga em clássico entre os dois. E ele pode pegar um gancho de até 3 jogos. Tá? Outro assunto importante, Ione Gonzalez. Atualmente no Deportivo Cali, foi ventilado na mídia pelo repórter Paulo Brito que o Ione Gonzalez estaria sendo oferecido ao Fluminense, né? Ione Gonzalez, que andou pelo Ceará, pelo Corinthians, e não foi bem em nenhuma das duas equipes. Atualmente está no Deportivo Cali, da Colômbia. Vem atuando até bem, fez 3 gols, mas foi desmentido pela diretoria o interesse do Fluminense pelo Ione Gonzalez, né? É um jogador que teve passagem aqui, não foi de todo ruim, teve alguns jogos interessantes, mas eu acho que não é o jogador que o Fluminense precisa, que o Fluminense necessita nesse momento. Acho que o Fluminense precisa de um pouco mais de qualidade, né? Precisa qualificar mais o elenco, né? Então é isso, gente. A gente mandou para vocês as principais notícias da semana. O presidente falou de vários assuntos, como eu falei, como eu abordei. E desses assuntos, o tema mais importante foi o voto online, né? Assunto Fred e assunto SAF. Foram os 3 temas muito importantes aí nessa entrevista, né? E vamos aguardar agora domingo o nosso jogo contra o Juventude. No sábado eu vou fazer o pré-jogo, vou comentar sobre a partida, sobre os jogadores que vão jogar, e sobre a tática e sobre o time do Juventude também, tá bom? Após o jogo vai ter o pós-jogo, e peço que vocês que ainda não são inscritos, que se inscrevam no canal. Tem gente que assiste o vídeo e não se inscreve. Por favor, se inscreva, não custa nada, é só dar um clique, é só ativar as notificações, e também, se puder, deixar um like, vai ser muito importante para o canal, tá bom? Agradeço a todos pelo carinho, por me acompanhar esse tempo todo, e por compartilhar também com o maior número de tricolores possíveis. Preciso e necessito que vocês me ajudem para a gente poder crescer esse canal, tá bom? Um abraço a todos e saudações tricolores. E se tiver alguma novidade, antes de sábado eu vou gravar o vídeo para vocês aqui e vou passar todas as informações
do Fluminense para vocês. Um abraço a todos e uma boa noite.